Bom, hoje eu quero pregar sobre a bênção de Deus, sobre os propósitos do Senhor. Eu creio que os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, se você deixar. Amém? Você trouxe Bíblia, abra lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 23. Gênesis, capítulo 39, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vou ler de novo. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Levante suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. E repita essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Quando a Sil engravidou do nosso primeiro filho, eu lembro das nossas discussões a respeito do nome. Escolher nome é difícil, ainda mais porque às vezes um quer um nome, outro quer outro, e até chegar no consenso, no acordo, não é fácil. E a Sil queria um nome que eu achava estranho. De primeira ela queria chamar o filho de Benício, e eu fiquei, mas será? E aí fui procurar o significado do nome. E aí quando eu descobri que Benício significava abençoado, aquele que vai bem, eu falei, esse vai ser o nome do nosso filho. E hoje tudo que o Beni faz, ele vai para uma prova, eu falo, lembra do significado do seu nome, aquele que vai bem. Ele vai para uma partida de futebol, eu falo, filho, lembra do significado do seu nome, qual é ele? Daí ele fala, já sei, pai, aquele que vai bem. E eu creio, a bênção do Senhor repousa sobre a vida do meu filho. Eu creio que essa mesma bênção pode repousar sobre a sua vida também. Quantos creem nisso? A Bíblia vai dizer que José era abençoado. E a Bíblia vai declarar isso de diversas formas. Ela vai usar os testemunhos dos personagens ali que conviveram com José para dizer que ele era abençoado. O primeiro testemunho é o de Potifar. Lembra que ele foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa desse homem, Potifar? Olha o que ele fala a respeito de José. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Olha que coisa tremenda. José, ele era tão abençoado que por causa de José, a casa onde ele trabalhava foi abençoada também. Hoje eu vim dizer que por causa de você, a sua casa vai ser abençoada. Por causa do que Deus está fazendo na sua vida, aqueles que estão perto de você serão abençoados. O lugar onde você trabalha, o lugar onde você circula, a bênção do Senhor repousará sobre a sua vida, se você deixar. A Bíblia também vai dizer que o próprio carcereiro, lembra que depois de sair da casa de Potifar, José é preso injustamente, e agora o carcereiro vai dizer que José era abençoado. Olha o que diz Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com José e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. A presença de José na prisão abençoou o carcereiro e até os presos, porque Deus usou a vida de José para revelar os seus sonhos. A bênção do Senhor repousava sobre José. Em Gênesis 41, a Bíblia vai dizer que o próprio faraó do Egito vai dizer que José era um homem abençoado. A Bíblia vai dizer assim: o conselho de José agradou ao rei e os seus funcionários. Então o rei lhe disse:
não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. José tinha uma vida abençoada. E eu creio que a bênção de Deus é algo real. Quantos creem? Existem pessoas cuja bênção do Senhor repousa sobre elas. Eu não sei se você conhece gente assim, o que faz dá certo, onde põe a mão funciona. E hoje eu quero te ensinar como que isso pode se tornar uma realidade na tua vida. Quem quer pegar a bênção do Senhor, levanta a mão assim, estica bem alto. Deus tem bênçãos para você. Você pode tomá-las para os seus. Agora, o que é essa bênção de Deus? Como eu posso ter uma vida abençoada? O que significa? Logo que eu estava lendo a história de José, algo também me chamou a atenção. A primeira vez que a Bíblia diz que José prosperou, sabe onde ele estava? Servindo como escravo. E eu fiquei me perguntando, é possível ser próspero sendo escravo? A segunda vez que a Bíblia fala que José prosperou, ele estava preso injustamente. Mas que raio de prosperidade é essa? Sabe, na perspectiva bíblica, a prosperidade, ela vai além das circunstâncias. Hoje eu quero te ensinar uma bênção que pode te acompanhar nas mazelas da vida, nas adversidades da vida. Não importa se você foi preso injustamente ou se você foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Neste lugar a bênção do Senhor pode repousar sobre os seus. Quantos creem nisso? Mas então, pastor, do que se trata a prosperidade na Bíblia? Em primeiro lugar, prosperidade na perspectiva bíblica tem a ver com propósito. Quanto mais perto eu chego do propósito de Deus para mim, mais próspero eu me torno. Porque sucesso na perspectiva bíblica é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Isso é sucesso. Então, se você parar para pensar, quando José sai do conforto da casa dos seus pais, é vendido como escravo, e vai parar na casa de Potifar no Egito. Lembra, o propósito de Deus para ele era que ele se tornasse um governador do Egito. Ele estava mais perto do propósito de Deus. A palavra prosperar na língua hebraica significa avançar, progredir. É por isso que o apóstolo Paulo na cadeia vai dizer: as minhas algemas serviram para o progresso do evangelho. A palavra ali no grego é avançar. No contexto da guerra, esse era um termo militar. Quando eles conquistavam uma região, um alvo, um objetivo, um território, tinha aquele cara que ficava ali dando a coordenada, dizendo: avançar, avançar, avançar. Hoje eu vim dizer para você: avance, caminhe, dê mais um passo. Você pode chegar hoje mais perto do propósito de Deus do que ontem. Isso significa prosperidade. É por isso que Jesus, na minha perspectiva, ele foi o homem mais próspero que já existiu. Quantos creem nisso? Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas ele foi o homem mais abençoado e mais próspero, porque ele cumpriu todo o propósito de Deus para a sua vida, e a humanidade foi abençoada pela vida dele. Hoje eu quero te convidar a ser próspero como Jesus, cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Mas prosperidade na Bíblia também tem a ver com a presença de Deus revelada em nós. É muito interessante porque em todas essas passagens que eu li, você vai ver que sempre um verso aparece. A Bíblia vai dizer: e o Senhor estava com José, por isso ele prosperava. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com Davi. E o Senhor estava com a Rebeca. E o Senhor estava com o Plínio, com o Lauro, com a Jaque. Por isso eles prosperam. Eu creio que é assim que funciona. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Os propósitos de Deus para nós são sempre maiores do que as nossas possibilidades. Quantos creem nisso?
A Bíblia vai dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos planos para nós mesmos. Então, para alcançarmos os propósitos de Deus, os nossos recursos não nos bastam, não são suficientes. Precisamos de uma intervenção da graça. E então, quando Deus se revela em nós, o poder dele se manifesta na nossa vida para cumprir aquilo que a gente não podia fazer sozinho. Por que José prosperou? Porque Deus lhe deu uma capacidade especial de interpretar sonhos. Isso não era dele. E porque ele interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro, o colocam na presença do faraó. E o faraó estava intrigado, porque tinha um sonho, não sabia o que fazer com o sonho. E aí Deus, mais uma vez, o capacita para interpretar o sonho do faraó. E ele vira governador do Egito e salva o povo da sua época da fome. Quem quer prosperar aqui? Preste atenção. Existem recursos da graça de Deus que só vai acessar se o Senhor estiver com você. É por isso que nessa perspectiva, Sansão prosperou enquanto o Senhor era com ele. Sansão era o juiz da casa de Israel e o propósito que Deus tinha para a vida dele era livrar o seu povo dos filisteus. Mas, enquanto ele servia o propósito do Senhor, e o Senhor era com ele, ele tinha o quê? Uma força descomunal. Quando ele abandona o propósito de Deus, o Senhor vai embora, o que acontece? A força vai embora. E aí como é que ele fica? Miserável. Seus olhos são cegados. Ele faz o trabalho de um jumento andando em voltas, e ele vira o palhaço dos filisteus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você servir apenas aos seus interesses, por melhores que eles sejam, você não vai ser próspero, você vai ser miserável. Mas se você servir aos sonhos e propósitos de Deus para a sua vida, e não se desviar desses propósitos, não vai faltar recurso da graça de Deus, força sobrenatural para você fazer o que Deus quer que você faça. Quantos querem ser prósperos aqui? Levante as mãos, não tenha medo. Quantos querem ser abençoados? Levante as duas mãos e fale assim: eu quero tudo o que Deus tem para mim. Mais uma vez, eu quero tudo. Eu quero tudo. Isso, fique com as mãos levantadas. Pai, cremos que prosperidade é estar no centro da tua vontade. Cremos que prosperidade verdadeira é cumprir os teus propósitos para nós. E eu quero pedir que o Senhor hoje comunique propósitos e manifeste a tua força, a tua presença em nossas vidas. Que aqueles que estão perto de nós possam declarar: o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ela, e que a tua glória se manifeste entre nós, porque o Senhor é maravilhoso. Faz assim, Pai, no nome de Jesus que oramos, amém, aleluia. Mas, para a gente cumprir os propósitos de Deus e ter uma vida abençoada, a gente vai passar por alguns testes. E hoje são 4 testes. Hoje de manhã eu vou falar de um, à noite eu vou falar de outro, e na próxima semana eu termino. Mas hoje eu quero falar do primeiro teste que José passou, que foi o teste dos sonhos interrompidos. Quem gosta de sonhar aqui? Eu sou um sonhador complicado, né? Às vezes só para menos. Mas eu acho que José era pior do que eu. Deus se revelava a José através de sonhos. E é muito bonita a história desse moço. Quando ele era adolescente, 17 anos, o Senhor começa a falar com ele usando sonhos. Ele entende que vai ser uma autoridade.
Porque o Senhor lhe mostra primeiro ele cuidando de um feixe de trigo. E o feixe dele começa a crescer. E aí os feixes dos seus irmãos se prostram diante do feixe de trigo dele. Depois ele tem mais um sonho. Ele vê o sol, a lua, as estrelas, e elas se prostram diante dele. E de alguma maneira o Senhor começa a mostrar para aquele moço que ele ia ser uma autoridade, que ele ia ser alguém importante. Passado um tempo, o seu pai lhe dá uma capa. Eu acho interessante porque o pai tinha uma certa predileção, porque ele era o filho temporão, e dá uma capa bonita, colorida para ele. Mas essa capa, no contexto da época, era a capa usada por autoridades, por ministros. Talvez sem ter consciência, o pai estava confirmando propósitos, sonhos de Deus. Por isso veste daquela maneira. Sabe, muitas vezes Deus comunica os seus propósitos por meios diferentes. Ele usa sonhos para falar com a gente. Ele usa sinais. Ele usa pessoas que colocam uma roupa em nós para dizer assim: olha, Deus tem propósitos. Até mesmo sem perceber, por vezes, Deus nos usa na vida dos outros para apontar caminhos, propósitos maravilhosos do Senhor. Sabe, eu nunca esqueço, um dia, meu sogro estava passando um tempo difícil, foi um tempo de transição na sua vida, e eu lembro que a Sil falou para mim assim: hoje nós vamos na casa do meu pai. Eu falei, por quê? Porque a gente vai entregar um blazer para ele. Eu falei, um blazer? Sim. Na vida de José, o inimigo tentou arrancar de todas as formas a roupa, o manto, a autoridade. Mas, no tempo devido, o Senhor deu roupas novas para ele. Eu acho, para mim, uma das cenas mais bonitas na história de José é quando ele sai da cadeia e ele se arruma para se encontrar com o faraó. Eu fico imaginando ele fazendo a barba, se limpando, pondo a roupa. Porque uma investidura de autoridade estava sendo colocada sobre ele. Eu lembro aquele dia, nós levamos o blazer, nós vestimos o meu sogro, e nós demos palavras para ele naquele dia, de coisas que estão acontecendo hoje na sua casa. Mas o manto você já recebeu naquele dia. Hoje eu vim, sabe o que eu vim fazer aqui? Colocar um manto sobre você. Talvez a vida e as situações da vida, talvez pessoas e as palavras delas tentaram roubar os propósitos de Deus para você. Os irmãos de José pegaram a sua túnica, encheram de sangue e o deram como morto para o seu pai. Hoje, Deus vai te entregar vestes novas, porque o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida. Creia em nome de Jesus. Quantos querem um manto novo? Deus vai nos dar. Mas pastor, como é que eu vivo esse propósito? Eu já peguei o manto hoje aqui, você falou, eu já peguei. Mas como é que eu chego lá? Sabe, nós precisamos exercitar a fé para viver o propósito de Deus. De certa maneira, para mim, José é um exemplo de fé. Quantos concordam comigo? Ele é um exemplo de fé. Por quê? O diabo tentou de todas as formas minar o propósito. E ele usou diversos recursos para fazer isso. O primeiro deles, Satanás tentou minar o propósito de Deus na vida de José, o intimidando. É muito interessante quando ele compartilha o sonho que Deus tinha dado para os seus irmãos, eles começam a intimidá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Tem coisas que Deus vai te revelar no secreto, que você não tem que dividir com qualquer um. Tem coisas que é para você guardar na tua agenda e esperar. Fica quieto. Porque nem todo mundo vai entender o propósito e o sonho de Deus para a nossa vida. Está me entendendo? José era imaturo, novinho. E ele compartilhou os sonhos com os irmãos. E eles começaram a intimidá-lo. Olha o que diz o versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós. Sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam.
Sabe, as palavras ameaçadoras. O inimigo sempre vai tentar nos intimidar. Lembra, a gente está numa guerra. Quando você se dispõe a cumprir o propósito de Deus, o inimigo começa a tentar te intimidar para falar: você não é capaz, você não pode, você é pequeno demais. Eu consigo ver o semblante do rosto dos irmãos de José o intimidando, o encarando, dizendo: quem você pensa que é para falar que vai reinar sobre nós? Você é o caçula, o mais novo, você não é ninguém. É isso que eles estão falando. Você pode ver o semblante de ódio. Sabe, por vezes é exatamente isso que o inimigo faz. Lembra quando Davi foi lutar com o gigante? Ele não recebeu as palavras intimidadoras apenas do gigante que o ameaçava. Os seus próprios irmãos vão dizer: você é um presunçoso, você está se achando, quem você pensa que é, um moleque, para lutar esse tipo de batalha? Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus usa gente simples. Você pode repetir comigo? Deus usa gente. Por que Ele usa gente simples? Porque a glória é só dele. Só Deus pode pegar um menino em Canaã e transformar ele em governador do Egito. Só Deus pode pegar um pastor de ovelhas e transformar ele num lutador que derruba gigantes e assume o trono de Israel. Só Deus pode fazer cumprir os propósitos dele na sua vida. Por isso Deus usa gente simples. Agora olha para o irmão que está do lado e fala assim: para de ser metido a besta. Deus usa gente simples. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre pessoas que Deus usou ao longo da história. E eu fiquei tão impressionado. Eu não sei se sabia, mas John Bunyan, ele era um pregador tão usado por Deus, em meados de 1600, que ele foi preso, perseguido, e ele escreveu livros. Um dos livros que ele escreveu é um best-seller até hoje no mundo cristão. Quem já leu aqui O Peregrino? Deixa eu ver, tem gente que já leu esse livro? Peregrino, olha só, 1600 e pouco, tem um monte de gente que leu o livro do cara hoje. Olha que coisa interessante. Sabe qual era a profissão de John Bunyan? Alguém sabe? Ele era funileiro. Funileiro. Eu fico imaginando que enquanto ele consertava panelas, Deus falava com ele: eu vou te usar para o louvor da minha glória. Eu não sei se você sabe a história de William Carey, o pai das missões modernas. Esse homem revolucionou as missões, a história de missões. Ele foi às Índias, o Senhor se revelou a ele, colocou compaixão no seu coração, e nessa terra ele traduziu a palavra de Deus para o Bengali, para vários outros dialetos da região. Esse homem foi usado por Deus para transformações sociais significativas. Naquela época, quando o homem morria, a viúva era colocada, incendiada junto viva. Era um terror. Aquele homem chega naquela terra e por causa da sua presença ali, acontecem mudanças nas leis, transformações sociais. Sabe qual era o trabalho de William Carey? Ele era um sapateiro. Eu fico imaginando ele consertando sapatos e Deus falando com eles. Sabe, hoje eu vim falar com pessoas que consertam panelas e sapatos. Hoje eu vim chamar aqueles que vendem roupas, aqueles que são simples. Deus gosta de se revelar em pessoas assim. Quando você não pode, Ele pode. Quando os seus recursos acabam, os dele começam. Na presença de Deus, temos tudo o que precisamos para cumprir os seus propósitos. Quem quer sonhar mais alto aqui? O nosso Deus é poderoso. Eu lembro que quando eu tive uma convicção do meu chamado, eu entrei em crise. Meu pai era um grande pregador, já muito conhecido. Eu, menino, tímido, tinha pavor de falar em público. Como é que eu vou ser um pastor? E aí eu comecei a ensaiar, a preparar umas mensagens. E eu tinha 3 sermões, 3 só 3. E aí o que eu fazia? Me convidavam para pregar, eu pregava um dos 3.
E já estava bom demais. Aí eu lembro que um dia me convidaram para pregar num congresso de jovens. E aí quando eu fui ver a programação, eu tinha sido escalado para pregar 7 vezes. Eu entrei em crise. Falei, meu Deus, eu só tenho 3. E era um congresso grande, um monte de gente. Falei, por que me chamaram? Eu lembro quando eu desci do carro, o pastor viu. Eu acho que na verdade ele convidou o meu pai, enganado, acho que me chamaram eu, alguma coisa. Porque quando eu desci do carro, ele olhou para mim e falou, mas você, tão magrinho, esperava alguém mais velho. Falei, Jesus amado. Aí eu preguei o primeiro sermão, preguei o segundo sermão, preguei o terceiro sermão. Quando chegou no 4º culto, eu falei, e agora, Deus? Eu entrei em desespero. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu fui lá, procurei o líder do congresso. E quando todo mundo foi dormir, eu falei assim, você faz um favor para mim? Você me arranja a chave do auditório. E ele falou, tá bom. E todo mundo foi dormir, eu me tranquei lá no lugar do culto. Falei, Deus, eu tenho 3 mensagens, acabou. Eu não sei o que eu vou falar amanhã. Falei, se precisar, eu treino aqui a noite inteira. Eu prego para as cadeiras vazias. Mas faz algo através de mim. Aí Deus falou, você prega para as cadeiras vazias? Então começa. Sem brincadeira. Eu abri a Bíblia e comecei a treinar. Eu pregava para as cadeiras vazias. Porque eu não sabia. Mas enquanto eu estava falando para as cadeiras vazias, o Senhor abriu os meus olhos. Eu comecei a enxergar as pessoas vindo no apelo, aceitando a Jesus, tendo experiências com Deus. No outro dia, quando eu fui ministrar a palavra, exatamente como eu tinha visto, começou a acontecer. E eu preguei a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª vez. E eu lembro no dia que uma mulher tomou o microfone do meu, falou, posso dar um testemunho de mim? Falei, o que foi? E ela começou a contar o testemunho dela, que ela não conseguia levantar as mãos para adorar por causa dos seus pecados, mas naquele culto ela tinha chamado Deus a primeira vez de Pai, e foi um quebrantamento naquele lugar. Aleluia! Deus é poderoso. Eu não sei que tipo de palavras tem ameaçado o chamado de Deus na tua vida. O inimigo tem te intimidado. Ele tem dito que você não pode, que você não é capaz, que você não tem os recursos, e tudo isso é verdade. Mas deixa eu te dizer algo. O Senhor estava com José. O Senhor pode estar com você também. Quantos creem? O inimigo tentou intimidar José, mas outro recurso que ele usou para tentar frear os propósitos de Deus na vida daquele moço foi a repreensão. E é muito interessante, porque em Gênesis 37:10 a Bíblia diz assim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai. E ele diz, que sonho é esse que tiveste? O pai de José o amava. Ele era o filho predileto. Mas até mesmo o pai, que ele respeitava. E você vai ver lá no final da vida, ele vai pedir a bênção do pai, porque respeitava a autoridade espiritual do pai. O pai o repreende. Quando ele compartilha os sonhos, o pai o repreende. Sabe, muitas vezes, as pessoas não vão entender os sonhos de Deus para nós. E quem vai repreender a gente são pessoas que a gente considera autoridade na nossa vida. Pessoas importantes para nós. Eu lembro algumas experiências que eu tive, quando eu fui compartilhar com um pastor que eu respeitava. Ele falou, eu acho que você está muito emocionado. Você é um adolescente, às vezes a gente se impressiona, mas essas coisas não acontecem desse jeito, não. Aquilo tinha um peso diferente, porque era uma autoridade. Eu não sei se você está me entendendo. Eu falei de William Carey, e achei tão interessante quando ele compartilha o sonho de ser um missionário na Índia. Uma autoridade no seu tempo vai dizer assim, Deus não precisa da tua ajuda nem da minha. Se Ele quiser, Ele faz isso sozinho. Muitas vezes pessoas importantes para nós não vão entender o propósito, o sonho.
Mas quando a gente continua, porque existe uma convicção de Deus na nossa vida, as coisas acontecem. Eu lembro quando a gente teve a ideia maluca de fazer um culto aqui em Curitiba, um movimento de unidade entre os pastores jovens, para cultuar a Jesus, celebrar a unidade, evangelizar pessoas. Eu lembro que nós combinamos que nós não íamos divulgar nome de nenhum preletor, nenhuma banda. Íamos fazer a cruzada, o culto no estádio. E eu lembro que eu saí todo animado para falar para vários líderes que nós iríamos fazer. E eu lembro o pastor que ele é importante, é uma pessoa que eu considero. Eu fui lá fazer a visita e contar o projeto para ele. E ele falou assim: menino, você é muito animado, empolgado, mas me fala, qual é a banda, quem é o preletor? Eu falei: não, pastor, a gente combinou que a gente não vai falar o nome de ninguém. Só o nome de Jesus vai ser divulgado. Ele falou: não funciona desse jeito. Eu já tenho mais experiência, estou te falando. As pessoas vão por causa do preletor, da pessoa que vem. Eu falei, naquele dia assim, falou: eu vou te ajudar, mas é assim que funciona. E acho que eu estava animado assim, tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Eu falei para ele: pastor, Jesus atraía multidões há 2000 anos atrás, Ele continua fazendo isso hoje. E ele falou: tá bom, eu vou comprar uns ingressos aí para te ajudar. No dia quando nós entramos no estádio, eu vi aquela multidão, tinha mais de 40 mil pessoas para o culto. Eu celebrei ao Senhor, porque só Ele podia fazer isso. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. Talvez você tenha sido intimidado em relação aos teus propósitos. Talvez o inimigo de alguma maneira tenha tentado te repreender e tenha usado até autoridades para fazer isso. Talvez você esteja sendo ridicularizado. É muito interessante porque os irmãos de José começam a ridicularizá-lo. Se você ler para frente, quando ele vai atrás dos irmãos que estão cuidando das ovelhas do seu pai em Dotã, quando eles veem José chegando de longe, eles falam assim: ih, lá vem o sonhador. E começam a ridicularizá-lo. Porque é muitas vezes assim que o inimigo trabalha. Ele tenta transformar os nossos propósitos em coisas que para os outros são motivo de chacota. Mas porque José permaneceu firme, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo ridicularizado, todo o propósito de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Eu estou pregando e estou olhando para a Dona Irã. Nós não combinamos isso hoje, já pela manhã eu fiz a mesma coisa. Dona Irã, vem para cá. Uma salva de palmas para a Dona Irã. Eu não sei quem conhece a história da Dona Irã. O Dona Irã, a primeira vez que viu um avião, ele se escondeu debaixo de uma árvore. E ele tinha um sonho. No sonho de estudar. E ele foi ridicularizado pelos seus por causa desse sonho. Mas olha o que Deus fez na vida desse meu amigo. Ai, pastor pregando, eu estava me sentindo José ali. Eu falei: nossa, já ouvi todas essas coisas aí um dia. Eu lembro quando eu estava terminando meu primeiro ensino. Nós morávamos no interior do Pará. Minha mãe, inclusive, está bem por ali, pode confirmar depois para vocês. E não tinha mais classe para eu estudar. Já tinha terminado. E aí eu fiquei muito triste, muito abalado com aquilo que eu sempre gostei de estudar. Uma coisa que me fascina é aprender e estudar e conhecimento e essas coisas. E eu estava muito triste. E nós sentávamos numa mesa grande. E a minha avó fazia aquele almoço, estávamos todos lá. E aí eu triste... Pessoal, por que você está desse jeito, meio borocochô? Eu falei: não vou poder estudar mais. Eles começaram a dar risada, porque da minha família quase ninguém estudou. Porque terminava a 4ª série, você tinha que ir trabalhar. Trabalhava na roça. E ia ser assim comigo. Mas a minha avó tomou minhas dores, bateu na mesa assim, e falou: se ele quer estudar, ele vai estudar.
e depois fui articulando com a minha mãe, fui articulando com todo mundo, e eu pude continuar estudando. E o impressionante de tudo isso é que todos na mesa da família tinham visão. A minha avó era cega, mas a única que enxergava o potencial, que nem mesmo eu conseguia enxergar bem, era ela. E essa história que o pastor contou, eu ia para a escola, quando eu voltava, eu tinha que trabalhar, ou fazer alguma coisa com o meu avô, e ele inclusive tinha me dado um terreno lá para eu plantar a pimenta do reino, e nesse dia ele estava comigo. E passou um avião, eu me assustei tanto, porque eu nunca tinha visto um avião na vida, e aquele barulho me assustou, e aquele negócio voando me assustou. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, é o fim do mundo. E aí eu saí correndo, e abracei a perna do meu avô e falei assim, vô, o que é isso? E ele disse, isso é um ônibus que voa. E eu falei, beleza, um ônibus que voa. E aí eu fiquei assim, será que um dia eu vou conseguir andar num ônibus que voa? Meu avô, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e falou, eu nunca andei num ônibus que voa, mas eu tenho certeza que você vai andar num ônibus que voa. E depois de um tempo, quando eu andei pela primeira vez num ônibus que voa, eu lembrei dessa cena, eu apavorado e um sonho surgindo, algo que parecia impossível, mas para Deus nada é impossível. E Ele mudou toda essa realidade, e eu já fui para vários lugares no ônibus que voa, poder compartilhar da esperança e da fé que eu encontrei em Jesus Cristo. Tenho muito orgulho do Adoniran. Ele, para estudar, muitas vezes ele perdia o horário, e o trator, ele acelerava, ele tinha que correr atrás do trator, e as pessoas ficavam tirando sarro dele. Mas ele corria atrás do trator, porque ele queria estudar. Hoje, o Adoniran cuida de pessoas especiais como a avó dele. E ele faz isso com excelência. E ele é chamado no mundo inteiro para ensinar as pessoas a cuidarem da maneira que ele aprendeu a cuidar. Só Deus faz isso. Esses dias encontrei o Adoniran no aeroporto. Ele estava voltando de Angola, no ônibus que voa. E esse ônibus quase parou lá em cima. Atrasou, ele dormiu no aeroporto, foi uma confusão. Eu lembrei dessa história, meu amigo. Deus tem te levado a lugares. Ele está ensinando gente a fazer uma escola para especiais lá em Angola. Deus está fazendo coisa linda através da vida do Adoniran. Que privilégio ver os sonhos de Deus se cumprindo na vida de alguém. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu te contar um segredo. Sem fé, a gente nunca alcança os sonhos de Deus. Se Deus revelou algo, creia. Talvez você já ouviu palavras de repreensão, já roubaram a tua capa, já disseram que você não é capaz, já ridicularizaram os teus sonhos. Não importa. Creia. Se você continuar crendo, mesmo no meio das adversidades, e olha que José passou por uns maus bocados, você vai ver os propósitos de Deus se cumprindo na tua vida. Da mesma maneira que tem gente que repreende e põe para baixo, eu tenho pedido a Deus para conseguir enxergar o que Ele tem na vida das pessoas. E hoje, como eu queria que você visse o que eu estou enxergando aqui. Eu tenho certeza. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Creia. Hoje eu vim declarar pela fé. Se você tiver fé nos propósitos de Deus para você, a presença do Senhor será contigo.
você vai ser abençoado e os que estiverem perto de você.